Bem-vindos. A partir de agora abre-se mais uma janela do programa 45 minutos a Porto. Da semana passada para esta continuam a haver alterações. Uma delas nós falámos inclusivamente no programa que poderia acontecer e parece que aconteceu mesmo. Já se pode dizer com toda a certeza, até porque já foi tornado oficial, David Carmo é jogador do Futebol Clube do Porto, sai do Sporting de Braga para jogar ao lado de Pepe e ter a concorrência também do jovem central Fábio Cardoso. Também nada, porque já não está lá o Ruben Semedo. Mas também de outros centrais que possam aparecer na equipa principal do Futebol Clube do Porto, vindo principalmente da equipa B ou dos Sub-23 ou então mesmo dos Júniores. Houve David Carmo, houve também uma notícia, entre aspas, de quase de última hora, que é a oficialização do acionar a opção de compra do Stefan Eustáquio. Portanto, o canadiano vai continuar e vai ser definitivamente jogador do Futebol Clube do Porto. Aconteceu durante a tarde-noite desta terça-feira sorteio, entre aspas, da Liga Portuguesa. Já sabemos os fins de semana em que vamos ter clássicos e derbys, mas vamos deixar isto um bocadinho lá mais entre meio e fim do programa. Vamos, primeiro de tudo, ao assunto do momento, que é a oficialização de David Carmo, o jovem central agora do Futebol Clube do Porto. Já foi comunicado à CMVM a oficialização deste negócio. O Porto contrata David Carmo a troco de 20 milhões de euros mais 2 milhões e meio por objetivos, o que significa que, se estes objetivos forem cumpridos, ao todo o Futebol Clube do Porto vai pagar 22 milhões e meio de euros, com David Carmo a ficar ou a assinar um contrato por 5 temporadas, por 5 épocas, portanto até 2027, e vai ficar com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Comigo já tenho o José Sousa, também o Alberto. Vou começar primeiro por ti, José Sousa. Falámos sobre o David Carmo na semana passada, falámos também sobre um outro jogador que não vai para o Porto, vai para o clube rival. Falando do que vai para o Futebol Clube do Porto, David Carmo é um jogador que todos nós conhecemos muito bem, fez uma boa época ao serviço do Braga a época passada, pena a lesão que o afastou durante alguns jogos, mas é a certeza de que, muito provavelmente, David Carmo vai ser o colega de Pepe, com Fábio Cardoso a ser, diria eu, mais uma vez, o terceiro central da equipa do Futebol Clube do Porto. Eu fiquei contente, obviamente, com a contratação do David Carmo. Acho, mesmo assim, um bocadinho puxada os valores da transferência, mas o Salvador também sabe negociar bem. Fiquei mais tranquilo porque acho que o Porto fez duas coisas bem aqui, ou três coisas boas até. A primeira é porque é um jogador de elevado potencial e, portanto, nós também temos um Mundial. O David Carmo já foi convocado para a seleção e é um sério candidato a estar presente no Mundial, e então a jogar no Porto, se de facto conseguir arrancar a titularidade desde o início, é uma presença praticamente garantida e, portanto, por si só consegue valorizar-se, poderá-se valorizar bastante. A segunda é que o Porto faz um contrato de longa duração, 5 anos. Acho que é um bom contrato. O Porto tipicamente tem andado a fazer contratos de 4. E o que me deixou mais satisfeito foi que o Porto colocou finalmente uma cláusula de rescisão digna de jogadores que têm elevado potencial, 80 milhões. Portanto, se alguém o quiser efetivamente levar, vai ter, e 80 milhões para um central é de facto muito, muito, muito dinheiro. Acho que pelo menos o Porto conseguiu acautelar. Se tudo, isto é como em tudo, não é? Não há garantias absolutas.
O jogador pode até nem vingar, acho que vai vingar, e vingando, o Porto conseguiu proteger-se. Portanto, nesse aspecto, fiquei satisfeito. Alberto, já tínhamos falado sobre este rapaz a época passada, não, a semana passada, e acabou por se confirmar. David Carmo é defesa central do Futebol Clube do Porto. Olá, viva aos dois. O David Carlos é um central que eu queria muito no Porto. Porquê? Porque para mim é o central, é o futuro central da seleção. E acho que devemos dar graças ao Benfica por nos ter ajudado a contratar o David Carlos, porque Carmo. Porque foi devido ao facto de o Benfica ter desviado o central brasileiro. Ajudem-me aqui com o nome dele. João Vitor. João Vitor. Que fez com que o Porto avançasse mais rapidamente para este central português. Eu, não sendo racista, prefiro sempre ver a minha equipa recheada de bons jogadores portugueses. Não é porque não gosto dos jogadores estrangeiros, mas acho que as equipas... Há que valorizar o produto nacional. Exatamente, há que valorizar o produto nacional. E pode ser um jogador brasileiro, equatoriano, angolano, que começou nas camadas jovens, quer dizer, e mesmo que não jogue na nossa seleção, é criado cá, e se for criado nas camadas jovens do Porto ou do Braga, é bem-vindo. O que é importante é que eles sejam formados e a formação a valorizar-se dá os seus frutos, porque depois traz dividendos aos clubes. E é muito bom que se façam transações destes valores dentro de Portugal, porque os portugueses, as equipas portuguesas costumam valorizar muito mais os jogadores estrangeiros, esquecendo-se um bocado depois daquilo que tem dentro de portas, não é? Parece que se fica escandalizado quando alguém dá um bocadinho mais de dinheiro para um jogador português, uma equipa portuguesa dá mais dinheiro para uma equipa que joga em Portugal, e depois não ficam escandalizados com verbas que se estourem em jogadores estrangeiros que depois não vingam sequer, que vêm jogar para as equipas ditas grandes em Portugal, os três grandes, e depois nem sequer conseguem vingar. Por isso, eu desta vez agradeço ao facto de o Benfica ter desviado o central brasileiro. Eu prefiro de longe o David Carmo. E agora, acerca do valor da cláusula de rescisão de 80 milhões, eu não sei se, José, te lembras de quanto é que custou o central do Manchester United, que acho que até é capitão do Manchester. Acho que foi essa verba que custou. Não foi isso. E acho que o David Carmo, a jogar no Porto, mete esse central do Manchester no bolso, sem jogar muito. Por isso acho que vai trazer dividendos ao Porto este central. Pondo aqui um completo à parte, se o Manchester United tivesse gasto o mesmo dinheiro noutro tipo de... ou não tivesse gasto os 87 milhões nesse defesa central e tivesse arranjado dinheiro para ter um bom médio ou um bom avançado, se calhar não estaria na situação em que está. Mas isto sou eu que não percebo nada disto. Voltando ao Porto, parece mesmo que vai haver dupla Pepe-David Carmo e que o próprio Sérgio Conceição vai querer testá-los já a partir do estágio que o Futebol Clube do Porto vai fazer por terras algarvias, e parece que a partir da quarta-feira desta semana o Porto vai estar no Algarve, em Val do Garrão, e ao que parece nos jogos que o Porto vai efetuar no estágio no Algarve,
o Sérgio Conceição vai querer ver, vai querer testar e de que maneira, para não dizer mesmo afinar a máquina da zona central da defesa do Futebol Clube do Porto, que, ao que tudo indica, e pagando os valores que o Porto paga pelo David Carmo, será o jogador para ser verdadeiramente titular, para não dizer titularíssimo, ao lado de Pepe, que, como se costuma dizer, já não vai para novo, mas que continua a dar muito boa conta do recado, e é por isso que é talvez um dos melhores centrais da atualidade em Portugal e na Europa. Alberto. Para já vai testá-lo no arranque da preparação no Algarve, mas não vai poder jogar os 2 primeiros jogos oficiais do Porto, nem a Supertaça, nem o primeiro jogo da Liga, porque está castigado, porque no último jogo onde jogou pelo Braga foi expulso e levou 2 jogos de suspensão. Por isso vai ser mesmo só testado em primeira instância na pré-época, mas tudo leva a crer que vai agarrar a titularidade, porque o Fábio é um bom central, mas é para fazer as deixas. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde até possa pegar destaca, mas é preciso que o Pepe não esteja em condições. Enquanto o Pepe conseguir jogar como está a jogar, vai fazer 40 anos agora na próxima época, faz 40 anos. Durante a próxima época, ele acaba a época com 40 anos, se acabar a época, esperamos que sim. Mas enquanto ele estiver bem, vai ser o titular, vai ser o Pepe e o David Carmo. E na seleção o David Carmo, se calhar com o Pepe a jogar, fica no banco, e só se não tiver o central do City é que poderá jogar também, porque se tiver o central do City, se calhar também não vai poder jogar. Mas é o futuro da seleção, são esses dois. É o David Carmo, para mim, não estou a ver melhor, e o central do City, que é um fora de série também, não é? Ouvi dizer que o Marcano vai sair para o Boa Vista, a custo zero, porque também já não está em condições de continuar no Porto ao nível que o Porto precisa, e abre ali uma vaga para outro jogador, para outro central que pode vir das camadas jovens. Por acaso, eu estou às escuras, o José Sousa que ajuda aqui, porque eu estou às escuras daquilo que a gente tem para essa posição. Centrais acho que não temos assim nenhum à entradinha do forno que seja promissor. A única coisa que podemos fazer é recuperar o Diogo Leite, mas que me parece que não vai ter mais oportunidades no Porto. Vamos ver o que é que vai correr, como é que é o mercado agora. Mas ele vai na comitiva. Ele vai na comitiva para a preparação da pré. Sim, ele para já está, mas os rumores dizem que não vai ser aposta, mas até lá vai ser vindima. Sim, e o Porto ainda está à procura ou se falar num central equatoriano que joga no México, tem 25 anos, que é jogador da seleção, mas ouve-se falar em vários estrangeiros. Mas o Porto tem e só pode comprar aquilo que pode pagar ao clube onde pertence ao jogador, e depois aquilo que o jogador vai receber por mês. E acho que fez muito bem em ter acertado um teto, quer para a compra, quer para o teto, para o ordenado do João Vítor, que foi depois desviado para o Benfica, porque o Benfica pode pagar mais, e acho muito bem, se pode pagar mais. O jogador pretende ganhar mais, e foi para lá que ele foi, e nada contra. Espero é que o Benfica depois consiga pagar a toda a gente aquilo que anda a pagar. Eu espero é que o Porto faça bem as contas e não entre em loucuras como já entrou, porque depois ficamos como estamos,
e isto não é muito bom. Espero que façam sempre bem as contas para pagar aquilo que podem e quer ao clube de origem, quer aos ordenados. É só isso que é necessário fazer-se. E depois vamos arranjando. O Sérgio Conceição vai de certeza tirar da cartola mais um coelho ou dois, ou três, para fazer uma grande equipa. É isso que nós esperamos e tenho a certeza que é isso que vai acontecer. José Sousa, a mesma temática, a ligação David Carmo-Pepe, que muito provavelmente, para não dizer quase de certeza, vai acontecer durante toda a época, fora os 2 primeiros jogos, obviamente, neste caso do David Carmo, mas muito provavelmente vai ser esta a dupla titular, para não dizer titularíssima, do Futebol Clube do Porto, em pelo menos 2 competições das várias onde o Porto está inserido, pelo menos no campeonato e na Liga dos Campeões, diria que vai ser esta a dupla titular, variando depois ali um bocadinho entre as taças da Liga e a taça de Portugal. A tua opinião em relação a esta ligação David-Pepe para a nova temporada do Porto? A minha expectativa é exatamente essa, sobretudo pelos montantes envolvidos, não é? Um jogador que custa 20 milhões não é para ir para o banco, seguramente, não é? Portanto, acho que o Porto está a apostar muito neste central, seguramente para apostar este valor tão gordo e sabendo que os cofres do Porto não estão muito cheios, houve seguramente uma aprovação total do Sérgio Conceição, que é quem pensa. Foi estrategicamente o jogador, para já até o único, mas o jogador mais caro a ser contratado pelo Porto não me espanta que seja efetivamente o David Carmo, porque onde o Porto apresentava mais lacunas era exatamente no seu setor defensivo. O meio-campo era robustíssimo e o ataque também está bem apetrechado. O Porto ainda precisa de pensar num lateral direito e num lateral esquerdo que possam ainda ajudar a equipa a crescer, e falta cobrir a saída do Vitinha. Eu acredito que se de facto o André Almeida do Vitória vier, também é um valor na mesma linha do David Carmo, para conseguir ser uma aposta e poder muito em breve dar-nos alegrias e valorizar-se bastante. Para as laterais, não estou a ver quem ainda possa surgir para o lado direito. Do lado esquerdo, fala-se no possível regresso de um Alex Telles, que obviamente não estará ao nível que deixou no Porto quando foi para o Manchester United, mas podia ser uma boa alternativa se conseguíssemos colocar o Wendel, que na verdade não conseguiu produzir aquilo que era as expectativas no início da época. Agora, como centrais, sim, eu acredito que vai ser o David Carmo e o Pepe. O Pepe não vai conseguir ir a todas, vai ter que alternar, porque com 40 anos isto não é fácil, sobretudo se tiver alguma lesão, o período de recuperação é muito maior. O Fábio Cardoso já demonstrou que está à altura. Como diz também o Alberto, não é o jogador não é o principal jogador da defesa, mas é um jogador que consegue jogar muito bem com qualquer outro jogador ao lado, e falta-nos ter um quarto central, que eu não sei se o Porto vai de facto ao mercado ou se deveria apostar em algum jogador da casa. O Diogo Leite pode ser uma hipótese. Para encontrar um jogador mediano estrangeiro de 25 anos, eu não faço ideia quem é. O caso do Catarino não faço ideia, mas eu estou a generalizar, a buscar um jogador já feito, 25 anos, para fazer número. Para isso prefiro apostar num jogador jovem, português, criado no Porto. E vamos ver então o que é que vai acontecer. Sendo que para já temos, em termos de defesas, ao nível geral, sem haver para já alterações e sem haver confirmações de saídas e de entradas, já vamos falar também na continuidade ou não do Diogo Leite. Também ainda não se sabe da continuidade ou não do próprio Sérgio Oliveira, mas sabe-se sim, e isso já foi anunciado, eu no início também falei disso,
o Porto acionou a opção de compra por Stefan Eustáquio, que estava fixada em 3,5 milhões de euros. A época passada jogou pelo Porto 11 jogos, 2 a titular, e assinou então o seu contrato até 2027. Aliás, de resto, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, tem-se visto este tipo de contratos que é de 5 anos. Quase todos os contratos que eu tenho visto até agora, que têm saído nas notícias, ou que têm saído nos jornais, é que a maior parte dos contratos são contratos longos, vamos dizer assim, são contratos até 2027, portanto não deixa de ser um número engraçado. Stefan Eustáquio, Alberto, é um daqueles jogadores que não deu assim tanto nas vistas como se calhar se desejaria. Aliás, o ano passado ainda jogou 11 jogos, como já disse, dois desses 11 jogos foi a titular, e foi entrando aos poucos, sendo que tem 2 jogadores à frente dele que estão um bocadinho acima, como são o caso do Grujic e também do próprio Mateus Uribe. A começar a próxima temporada, e começa logo com o jogo da Supertaça frente ao Tondela, se os jogadores estiverem todos bem, acredito que seja o Uribe a começar como titular. Mas diz-me tu, Alberto, o que é que achas deste acionar da cláusula, ou neste caso, deste tornar oficial do acionar da opção de compra por este jogador de 25 anos, canadiano, que chega proveniente do Passos Ferreira? O Eustáquio já provou no nosso campeonato que é um excelente jogador. É evidente que chegar ao Porto e comparando os três para a mesma posição, ou que podem jogar 2 naquela posição, havendo 3, eu acho que entre ele e o Uribe, ele não tem grandes hipóteses, mas entre ele e o Grujic, se calhar terá mais hipóteses, não é? O Porto fez muito bem em ter acionado a cláusula, em ter ficado com o jogador. Ele ainda é novo. Eu gosto de o ver jogar, e quando joga ele acredita sempre muito nele e consegue fazer bons jogos. Jogou a miúdo, quando chegou ao Porto, fez alguns minutos jogou a miúdo, mas aquilo que ele fez bem, e por isso, tendo mais oportunidade, de certeza absoluta que ele vai se conseguir vingar no Porto. Agora, o Porto precisa é de alguém à frente desses que saiba fazer aquilo que agora já não temos, que é um Vitinha. Eu não sei se, e aqui peço a ajuda outra vez ao José Sousa, que ele conhece mais do que eu, se temos lá atrás, nas camadas jovens, na B ou no Sub-23, ou alguém que possa entrar e fazer alguma coisa de parecido, porque senão é preciso encontrar alguém. Pode ser o André Almeida, que é um excelente jogador, se bem que eu só o tenho visto agora, depois de ter-se falado dele que veio para o Porto, algumas coisas, porque não seguia muito, com franqueza, não seguia muito esse jogador, mas pelos vistos parece que tem a tarimba de craque, e se assim for, é apostar, é mais um português. O Eustáquio não é português, é luso-português, mas eu sempre gostei muito dele e espero que ele vingue no Porto. E porque vingando no Porto não é um jogador muito caro e ainda tem margem de progressão. Por isso, acho que o Porto fez muito bem em ter ficado com esse jogador. Olha, deixa-me só fazer uma retificação há bocadinho, porque eu estava-te a dizer que não estava a ver nenhum centro, porque ele na verdade já estava lá. O João Marcelo, um brasileiro que está no Porto, já tínhamos falado até em programas anteriores, e acho que ele pode fazer perfeitamente a vaga que falta. Eu até diria e isto é sempre expectativas, isto nunca é preciso fazer a confirmação, mas à partida eu diria que tem
pelo menos ainda não teve a oportunidade de fazer a sua prova. Ao contrário do Diogo Leite, que já teve 2 e não conseguiu, portanto eu acho que até terá mais potencial. O João Marcelo está há 3 épocas no Porto, é novo também, tem 22 anos, e vamos ver o que é que pode dar. Para o meio-campo, eu diria que a um nível de surgir como o Vitinha não temos, não é? Porque se tivesse já lá estava na equipa A. Mas com um potencial de Vitinha no início da época, eu diria que temos lá o Vasco Sousa, mas eu acho que ele ainda não está nesse ponto. Eu acho que o Porto aí vai ter mesmo que ir buscar alguém que garanta pelo menos este hiato entre o momento de agora e o momento em que, por exemplo, um Vasco Sousa possa começar a fazer uma produção já a bom nível. Acho que o melhor jogador que poderia ajudar a fazer esse papel era o Sérgio Oliveira, mas entendo que o Sérgio Oliveira também, igual com direito, porque ele já é um jogador que já entrou nos 30, queira fazer carreira e tirar a remuneração disso em outros clubes. Também é preciso que paguem, porque a Roma, da maneira que anda a dizer, que acha um jogador maravilhoso, mas que não exerceu a cláusula que tinha, portanto estava perfeitamente ao alcance da Roma, e hoje a Roma, para aquilo que eu percebi, acabou de contratar um jogador por um valor bastante superior a esse. Agora, sabes quem é o diretor do futebol da Roma? Sei, ele é o português, não me lembro o Tiago Pinto. Ele sabe que o Porto precisa de dinheiro, por isso ou está a fazer jogo, ou então, quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer, um jogador que fez o que fez, chegou lá, fez o que fez, não vale 13 milhões. Okay. Não, até podiam achar que valia até muito mais e não ter capacidade financeira mas para o fazer. Estão a comprar outras coisas. Exatamente. Por isso... Mas tudo bem. José Sousa, ia eu para dizer, ia eu para meter a minha colherada, sendo a época do Porto longa e tendo vários jogos, faz, diria eu, que algum sentido, para não dizer muito sentido, mas isso dir-me-ás tu melhor que eu, que o Porto tenha realmente acionado esta cláusula de opção de compra pelo Eustáquio, não só por ser um jogador que já tem, ou já terá, pelo menos na sua cabeça, algumas, para não dizer muitas, rotinas dos jogos que fez da época passada e dos treinos que teve na segunda metade da época passada no Futebol Clube do Porto, portanto já sabe como é que o Sérgio Conceição trabalha, já sabe como é que o Sérgio Conceição pensa o jogo do Futebol Clube do Porto, e sendo a época tão longa como faz sentido, diria eu, não sei, diz-me tu se concordas, que realmente o Porto tenha acionado esta cláusula de opção de compra. Foram 3 milhões e meio por este luso-canadiano, e que é mais um jogador para uma posição do Porto. Tem 2 bons jogadores, como sou o caso do Uribe, ou 2 muito bons jogadores, melhor dizendo, como sou o caso do Uribe e também do Marco Grujic. É uma terceira opção bastante válida para o foco do Porto, tendo em conta aquilo que eu já disse, sendo que o Porto vai ter mais uma época longa, e ajudando ainda mais, tendo este fator se calhar ainda mais subjacente, de que vai ser uma correria brutal até ao Campeonato do Mundo, em que vão ser jogos atrás de jogos, em que pelo menos nas primeiras semanas de setembro vão ser jogos de Liga dos Campeões, sempre como se costuma dizer na gira, sempre a bombar, sempre a matraquilhar, vamos dizer assim. Vão ser uns longos meses de setembro, outubro e novembro até parar, sempre com muitos jogos, e portanto o Sérgio Conceição vai precisar de ter a equipa fresquinha dentro do possível. Olha, fiquei muito satisfeito com a contratação do Eustáquio por diversas razões. Primeiro, porque acho que é uma transferência, deve-se dizer, muito barata. Quando nós comparamos com os valores que estávamos a falar há bocado, 3 milhões e meio para um jogador como o Eustáquio, eu acho uma excelente aquisição. E porquê que eu acho isto? Primeiro, porque eu acho que ele tem nativamente um ADN a Porto.
é um jogador combativo, é um jogador que não vira a cara à luta, é um jogador com uma técnica apurada. Então, se pensarmos que é um jogador canadiano, eu diria que até é apuradíssimo. Depois tem uma vantagem forte, porque estávamos aqui a falar em que ele nativamente faz o papel da posição 6, mas ele também faz a posição 8, e a posição 8 no Porto não temos muita gente a fazê-la com grande... Não é? Desde que saiu um Moutinho, já há uns anos atrás, o Porto tem o Otávio que faz bem a posição 8, mas o Otávio dá-nos muito mais opções do que a posição 8. Mas um posição 8 nativo, acho que ele faz muito bem esse lugar e pode, em parte, também compensar aquilo que foi o papel que o Fábio Vieira foi fazendo na época passada. Porque ele é um jogador que distribui muito bem, não corta só bem. Para a posição 6, estamos a esquecer que existe um potencial jogador que é do Porto. Acho que tem que fazer a sua prova dos 9. Acho que cresceu muito na temporada passada, está agora de volta. Teve ali alguns conflitos, sobretudo com o nosso capitão, mas que depois se tornou que é o Lume. O Lume foi um jogador que prometeu muito ao serviço do Moreirense. Eu entendia que ele podia dar, de facto, um bom reforço no Porto, nunca se verificou, mas eu penso que desta vez ele vem com mais força. E ele faz uma posição 6 muito bem. É um jogador que, obviamente, não tem a capacidade que tem o Uribe, porque eu acho que é um jogador excepcional, mas é um jogador jovem e é um jogador que tem uma vantagem face ao Uribe, que é a vantagem que o próprio Grujic tem. É que é um jogador muito alto, muito forte fisicamente, e, portanto, em jogos em que seja preciso de grande disputa de jogo aéreo, pode ser um jogador importante. O Eustáquio, voltando que era a pergunta, muito satisfeito, até porque a contratação é baixa, ele faz mais que uma posição, é um jogador a Porto, e reparem, nós vamos ter um Mundial em dezembro. O Eustáquio, o Canadá está lá, e o Eustáquio é simplesmente o melhor jogador do Canadá. Se as coisas calharem bem ao Canadá, é um jogador que pode pode valorizar-se tremendamente. E, portanto, eu acho que o Porto está a jogar também um bocado nisto. Ele não conseguiu, de facto, vingar aquilo que eram os seus principais trunfos para o Mundial, que era o Vitinha e era o Fábio Vieira, mas está a conseguir reunir naquilo que são ou as renovações ou as contratações jogadores que vão ter uma presença quase assegurada no Mundial e que podem também, per si, valorizar-se. Esperemos. Força. Esperemos que não haja aqui duas surpresas de última hora para nós. Em virtude do ataque ou da aproximação de alguns clubes ao Otávio, quer ao Otávio, quer ao nosso guarda-redes, ao Diogo. E isso eram duas surpresas. O Marquezine não saiu precisamente por isso. Não é? Eu não gostava nada de ter essas duas surpresas, mas até o dia 31 de julho vais ter que viver com elas, porque inacreditavelmente o Porto tem perdido jogadores nos últimos dias de mercado e é uma grande chatice. Espero que isso não aconteça. E ultimamente já se sabe que as coisas estão como estão. O Otávio, pelo que deu para perceber nos últimos dias, tem algum assédio, salvo seja, da Premier League. Vamos ver se confirma ou não, mas para já não há nada oficial. Honestamente, eu não acredito que o Otávio, mesmo que lhe pagassem mais, e reparem, o Otávio é o jogador mais bem pago da equipa do Porto. Não faço ideia quanto é que ele ganha, mas para ser o mais bem pago, parece-me que deve estar... 2,5. Está num patamar já que não é assim tão simples de vir buscar. Sobretudo, eu não acredito que o Otávio troque por mais 30% ou mais 40% de salário para ir jogar num clube como o Leeds, que luta para não ganhar nada. E, portanto, o Otávio, como é um jogador que gosta de ganhar, eu acho que o liga bastante bem ao Porto, a não ser, claro, que surja aí... Sim, ele só seguiria para os Big Five da Primeira Liga, porque para os outros rasteiros acho que não fazia sentido e acho que era dar um passo atrás para ele. Não é? Mas pronto. Às vezes o dinheiro manda mais, não é? Certo, mas quando estás bem pago ou relativamente bem pago, é mais difícil
não é? Num Vitinha, que tinha seguramente um salário bastante inferior, porque estava agora a surgir, é bem mais fácil para influenciar numa mudança, não é? Durante esta terça-feira tivemos então o sorteio, vamos dizer assim. Já sabemos quando é que vão haver, ou em que fins de semana é que vão haver clássicos e derbys. Também já sabemos como é que como é que estão emparelhadas as jornadas do Campeonato Português da temporada 22-23, que vai ter o seu interregno, o campeonato vai ter o seu interregno em novembro, para haver a disputa do Campeonato do Mundo entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Qatar, e depois o campeonato retoma outra vez em janeiro. Durante este sorteio, antes do sorteio propriamente dito, foram entregues alguns prémios relativos à temporada passada. De ressaltar, na equipa do Futebol Clube do Porto, Vitinha foi considerado o melhor jogador jovem da Liga Portuguesa da Liga Portuguesa de Futebol, da Liga da Primeira Liga, da Primeira Divisão. Portanto, Vitinha foi considerado o melhor jogador jovem da Liga, e o Sérgio Conceição foi considerado o melhor treinador do ano. Na vossa opinião, acredito eu, José Sousa, começo por ti agora, prémios absolutamente justos, a juntar ainda mais ao facto de ter também o Porto de jogadores no 11 base, ou no melhor 11 da época 2021-2022, como sou o caso de Diogo Costa, dos dois centrais, Pepe e Mbemba, também o ponta de lança Taremi e, claro, Vitinha. E o Otávio. São 6 jogadores do Porto. Sim, acho que é mais que justa, não é? A atribuição destes prémios ao Porto. Tenho ali uma dúvida, sobretudo na lateral esquerda, que não houve nenhum brilhante, não é? Mas também não me parece que o eleito, que é o Mateus Reis, tenha sido um jogador excepcional. Portanto, podia lá estar perfeitamente um Grimaldo ou um Zaidu. Mas pronto, acho que é o lugar mais discutível. Os outros não há grande discussão. Os 6 do Porto têm uma posição completamente justa. Quanto ao treinador do ano ser o Sérgio Conceição, se os 6 não há contestação, acho que no Sérgio Conceição é absoluto. O prémio é mais do que justo e evidente ser entregue ao Sérgio Conceição. Alberto, também a tua opinião em relação a esta premiação dos vários jogadores e treinador do Futebol Clube do Porto, antes de falarmos daquilo que vai ser a época do Porto em termos de calendário, mas primeiro a tua opinião sobre estas várias premiações para jogadores e treinador do Futebol Clube do Porto. Não há contestação possível, quer dizer, o Vitinha foi realmente o melhor jogador jovem do campeonato e para mim um dos melhores 5 jogadores do campeonato, jovem ou não. E o Sérgio Conceição vem a mostrar há 6 anos, não é? Este vai ser o 6º ano, que é o melhor treinador português a treinar em Portugal. Por isso, nada que estranhe isto ter acontecido. Dos 6 em 11, também não me estranha nada, porque fomos campeões e fomos campeões com mais golos marcados, com menos golos sofridos. Por isso, também não me espanta. Espanta-me o facto de, e já agora, para fazer um bocado de como é que é dizer isto? Dar um bocadinho de valor a um jogador que infelizmente não vai jogar em Portugal, felizmente para nós, infelizmente para o Campeonato Português,
um jogador que é o espanhol, que é o Sarabia, não estar no 11 da primeira, pronto, desta liga que findou. Acho que era bem merecido. Não sei se é o mesmo lugar que faz com o outro jogador que tu referiste do Sporting, mas se calhar eu trocava-os facilmente, porque o Sarabia mostrou que é um excelente jogador e já não vai sair do Paris Saint-Germain, não é? Já vai lá ficar, de certeza absoluta. Felizmente para nós que não joga, que não volta para o Sporting, e infelizmente para nós que, pronto, os melhores jogadores sempre dão mais valor e valorizam mais a nossa liga. E não querendo que eles joguem bem contra o Porto, gosto de ver equipas com bons jogadores e isso só valoriza a nossa liga. Mas pronto, era só essa ressalva que queria fazer. Muito bem. Depois das premiações, vamos então falar aqui um bocadinho daquilo que vai ser o calendário do Futebol Clube do Porto, sem contar com a Supertaça, que é logo o primeiro jogo, digamos que é o jogo das apresentações, vamos dizer assim, pelo menos para Porto e Tondela. Para o Porto, campeão nacional. Para o Tondela, vai jogar a segunda divisão portuguesa, vai jogar a Liga Portugal 2 SABSEG. Depois deste jogo, que será no dia 30 de setembro, não, será no dia 30 de julho, portanto será no dia 30 deste mês, que teremos o primeiro embate do Futebol Clube do Porto frente ao Tondela, a contar para a Supertaça Cândido Oliveira, mas depois sim abrem-se as hostilidades da Primeira Liga, com o Porto a receber em casa no fim de semana, e vou dizer no fim de semana, porque como já se sabe, em Portugal é tudo decidido, ou quase tudo decidido à última da hora, portanto só muito provavelmente lá para o meio do mês, para meio do final deste mês, é que saberemos certamente qual é que será o horário para o jogo entre Porto e Marítimo. O Porto começa a defesa do título de campeão nacional em casa, no Dragão, frente ao Marítimo. No fim de semana seguinte, desloca-se a Vizela para jogar a segunda jornada frente ao Vizela. E na terceira jornada temos o primeiro embate entre grandes, vamos dizer assim. O Porto viaja até Alvalade para defrontar o Sporting. Depois faz 2 jogos fora. Primeiro com o Rio Ave no fim de semana de 28 de agosto e no fim de semana seguinte, a 4 de setembro, ou no fim de semana de 4 de setembro, joga fora em Barcelos contra o Gil Vicente. Depois recebe em casa o Chaves, visita o Estoril Praia. No fim de semana de 2 de outubro, temos o Porto a receber em casa o Sporting de Braga. Depois, 9, vamos dizer assim, no fim de semana de 9, o Porto viaja até Portimão para jogar com o Portimonense. À 10ª jornada, recebe no Dragão o Benfica, segundo, fazendo publicidade a um tipo de jogo, mas sem ter nada a ver com o jogo em si, ou com a aplicação em si. É um autêntico Clash of Titans entre Porto e Benfica no Estádio do Dragão. Na 11ª jornada, o Porto viaja até aos Açores para jogar com o Santa Clara. Depois, 12ª jornada em casa com o Passos. Na semana seguinte vai ter o derby da Cidade Invicta frente ao Boa Vista no Bessa. Recebe na 14ª jornada o Aroca, depois viaja para jogar com o Casa Pia na 15ª jornada. Na jornada seguinte joga em casa com o Famalicão. Tem na 17ª e na 17ª jornada, que é a última jornada da primeira volta, a jogar em Guimarães, o que significa que o Porto vai terminar o campeonato na 34ª jornada, vai terminar o campeonato a jogar em casa frente ao Vitória. Alberto, deste calendário todo, há que ressaltam logo à vista os jogos entre
Porto e Sporting na terceira jornada, entre Porto e Braga na oitava, e 2 jornadas depois o Porto a receber de novo no Dragão o rival Sport Lisboa e Benfica. É para despachar tudo já rapidamente, mas o que me ressalta também à primeira vista é o facto do Braga receber na primeira jornada o Sporting e à terceira jornada o Sporting vai jogar ao Porto. O que ocorre muito bem, ocorre muito mal. E eu espero que corra muito mal para o lado do Sporting e ficamos já a despachar o Sporting já a 6 pontos à terceira jornada, era muito bom. Mas pronto, é que eu digo, quer dizer, isto é, a gente tem que jogar com todos, não é? Uns contra os outros. Por isso é despachar já tudo contra os grandes, que é para doer mesmo, que é para despachar isto tudo e ficarmos já com alguma folga de vantagem sobre os nossos rivais, que é o que nós queremos e é o que vai acontecer de certeza absoluta. Com o Sporting vamos ficar a 6 pontos, porque eles perdem em Braga e depois não sei com quem joga em casa e depois vêm cá jogar, perdem outra vez e ficam a 6 pontos. Por isso, porque nós não perdemos nenhum jogo, não é? Isto é sempre... Certezas tenho eu. Por isso, estou muito feliz com o calendário. José Sousa, também a tua opinião em relação a este calendário que calhou em sorte, vamos dizer assim, ao Futebol Clube do Porto? Epá, o calendário vale o que vale. Fico mais agradado que este ano seja mais equilibrado. Este ano que terminou, nós tínhamos uma ponta final complicada, porque tínhamos 2 rivais muito fortes, onde tínhamos que, aliás, nos últimos 5 jogos tínhamos 3 saídas. Aliás, as últimas 4 saídas eram terríveis, porque era o Bessa, era o Guimarães, era a Luz e era Braga. E o Braga e depois Luz. E isso, embora seja exatamente igual, porque tem que se jogar todos contra todos, como diz o Alberto, mas o que acontece é que quando deixas acumular jogos com um risco ligeiramente maior para o fim, pode criar ali alguma ansiedade, não é? E, portanto, este ano as coisas são mais distribuídas, não há picos de levares com sequências muito de grau de dificuldade mais elevada, nem com jogos menos difíceis, e por isso agrada-me mais este calendário. Agrada-me sobretudo porque começamos a jogar em casa e acabamos a jogar em casa. Exatamente. Começam com o Marítimo, em casa na primeira jornada, e vão terminar na 34ª jornada, lá para maio. Se tudo correr bem, será no fim de semana de 28 de maio, portanto será no último fim de semana do mês de maio. O programa 45 minutos a Porto vai finalizar por aqui, com a certeza de que para a semana vamos voltar. Vamos certamente continuar a analisar o mercado de transferência. Aliás, vai ser quase uma constante até ao final do mercado, lá para o final de agosto, porque vão continuar a haver rumores de saídas, de entradas, de possíveis saídas, de possíveis entradas, e vão haver as certezas de quem sai, de quem entra e também de quem se pensava que iria sair e afinal acabou mesmo por ainda ficar. Vamos ter o Teles de volta. Era bom. Vamos ficar a saber isso e muito mais. Alberto e José Sousa, obrigado por cá terem estado mais uma semana. Para a semana a mais, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Um abraço, até para a semana.